Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Dia das Bruxas brasileiro. Para nossa conversa temos nosso queridíssimo Nuga Analdi. Bota a vassoura atrás da porta pra visita sair mais cedo. Excelente dica, adianto que funciona, tá? Porque eu já fiz algumas vezes. Cara, é verdade, a gente tem muito disso no Brasil, Muito bom. né? É, superstição tá aí. A gente Verdade. é um povo... Supersticioso. Sim. É verdade. Você sabia que o Brasil tem o seu próprio Dia das Bruxas, cheio de histórias, tradições, mistérios que vão além de abóboras e doces? Pois é, enquanto o Halloween americano é cheio de fantasias e travessuras, por aqui temos lendas urbanas, festas regionais e até rituais que vêm das nossas raízes indígenas, africanas e europeias. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o lado assustadoramente brasileiro dessa data famosa. E aí a gente já pode começar falando que, inclusive, o nosso Dia das Bruxas não é dia 31 de outubro. Exatamente. É amanhã, né? O lançamento desse episódio é no dia seguinte. Na verdade seria na virada, né? Geralmente é 30 primeiro, né? Aquela coisa da noite. Dia 30 de abril comemoramos o Dia das Bruxas brasileiros, mais conhecido como o Dia do Saci. Na verdade, não. Sabia? Na verdade, Tá de sacanagem. Por que São não? datas diferentes. O Dia do Saci, ele, desde 2003, ele é comemorado no dia 31 de outubro. Desde 2000 Foi Justo. lei, É né? porque eu acho que as pessoas fazem essa associação, porque, tipo assim, Halloween. Ai, mas Halloween é norte-americano, o nosso é o Dia do Saci. E aí, como o nosso Dia das Bruxas, a gente não comemora no dia 31 de outubro, puxaram tudo, entendeu? Porque, Verdade. tipo, Dia das Bruxas Sim. é meio que uma tradução do Halloween. Aí a gente não comemora Halloween, a gente comemora o Dia das Bruxas, que na verdade é o Dia do Saci. E aí a gente pega o Dia das Bruxas brasileiro e fala que é o Dia do Saci, mas na verdade não é. Que confusão. Eu acho um pouco bobo, saber esse negócio de você tá comemorando Halloween. Então, eu não sei se você sabe, mas o Halloween, o Dia das Bruxas, ele é uma festa de exaltação da cultura do povo, né? Ele vem do folclore. Você ter um Dia das Bruxas no Brasil, não tem nada de errado. Porque tá copiando os Estados Unidos. Cara, Não Assim como estamos. tem o Natal também, a mas o Páscoa. Halloween não é nem dos Estados Unidos, não foi nem eles que inventaram. Eles pegaram de outra cultura. Gente, Papai Noel não se veste nem de vermelho, tá ligado? É coisa de comercialização. A comercialização, beleza. Realmente, tipo, a data virou uma data comercial. Mas assim, até aí, a Páscoa faz a mesma coisa. Pegaram do Samhain, né? Samhain. Acho que é assim que pronuncia, assim. Não, porque isso são os sabás de bruxas, né? São datas comemorativas que tem ao longo do ano, que inclusive tem um nome, né? De roda do ano, porque são datas cíclicas, né? Ao longo do ano. E aí, o que acontece? Lá, o Samhain vai cair dia 31 de outubro, no hemisfério norte. Sim. Porque coincide também com o início do inverno, essas coisas assim. Então, é um clima mais sombrio e tal, a noite é mais longa. Com o hemisfério sul, isso não acontece, né? Aqui a gente tá no auge da primavera, como vai começar o verão. E aí, o que acontece no hemisfério sul, isso vai ser comemorado 30 de abril. E aí, a gente vai comemorar Beltane, em vez de comemorar o Samhain. Beltane? Como assim? Beltane é o dia 31 de outubro, que aí é uma festa de fogo. Será que é daí que vem o Boitatá? O Boitatá tem umas origens mas é mais indígena. Quando eu tava criando o meu RPG de terror, o Querido Emília, eu queria exaltar o folclore brasileiro. Então eu fui procurar por lendas brasileiras que eu pudesse usar no meu RPG. É impressionante a quantidade de coisa indígena que a gente tem. Muita coisa mesmo. Tem uma das deusas indígenas do folclore brasileiro, eu não lembro o nome dela, se é Iara, qual que é o nome dela, mas ela é simplesmente um metamorfo que se transforma em qualquer bicho da natureza. Coisa que a gente não sabe, a gente fica muito preso ali no Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, que são lendas incríveis, mas é só que eu conheço. O que eu acho mais incrível é que geralmente essas histórias são transmitidas por via oral. Tipo, meio que sobreviveram, né? Porque você está sabendo, mas assim, quando os colonizadores chegaram, eliminaram uma galera aí, né? Teve vários povos que foram dizimados, assim, né? Então essa cultura toda se perde. Então ter histórias indígenas que ainda sobrevivem até agora, né? Significa que teve essa cultura oral, assim, que eu acho que é muito bacana, assim, que passa de
a avó conta pro neto, né? E aí cria aquelas lendas urbanas, as coisas que rodam na família, naquele núcleo de comunidade, e sobrevive. Em toda família tem que ter alguma história de algum elemento, assim, do folclore, cara. Na minha tem, inclusive, tá? E que eu vivo, inclusive, até hoje. O Saci matou teu avô. Não, ele não matou meu avô, mas o Saci, ele rouba umas paradas aqui de casa. Eu tenho certeza que é o Saci, cara. Roubou umas paradas da sua casa? Juro. Gente, só pode ser o Saci. Porque, assim, vamos lá. Pra quem não conhece, eu espero que vocês conheçam, porque também eu gostaria de puxar um ganchinho aqui, que pelo menos quando eu era criança, né? Pô, dia das bruxas brasileiro, dia do Saci, whatever, né? Na escola, a gente não comemorava. A gente só falava assim, hoje é dia, sei lá, hoje é dia do Saci, né? Da valorização do folclore brasileiro. Pinta aí uma mula sem cabeça, toma um desenho. E pronto. Assim, a gente não contava história, a gente não, sabe, ficava muito solto. Então, o que eu conheço do folclore brasileiro, primeiro, foi uma das minhas aulas de artes na escola, que também foi passado muito por cima mesmo, mas foi de curiosidade mesmo própria, que eu fui atrás, porque na minha época, também falando, hoje em dia eu espero que isso tenha mudado, espero que esteja melhor. A gente não tinha muita valorização, muita exaltação, né, do nosso folclore. No máximo, um sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Isso, perfeito. Pra quem não conhece, existe uma lenda do Saci, é um menino negro, né, que pulou numa perna só, ele fuma um cachimbo, que é muito esquisito, porque ele é uma criança, né, fumando um cachimbo, enfim, a gente pula essa parte, ele tem um gorro vermelho. E aí dizem, ele gosta de esconder coisas suas. E aí sempre que assim você tá em casa, isso foi passado pra mim desde que eu era muito criança, pela minha mãe, pela minha irmã. Quando alguma coisa sumia, tipo, sei lá, eu guardei pano de prato sempre na segunda gaveta da cômoda da cozinha. Ficam os panos de prato. Aí do nada o pano de prato sumiu. Foi o Saci que pegou, sabe? E aí do nada o pano voltava pro mesmo lugar. E assim, todo mundo jurava de pé junto. Não fui eu que peguei, não fui eu que mexi, não sei o que, foi o Saci. E aí isso, sei lá, passou na minha família assim. E aí tudo que some aqui em casa, e some muita coisa, eu falo que foi o Saci. Se pegou. E ele só devolve quando ele tá afim. Então, assim, ele faz isso pra tirar as pessoas do sério e tem uma forma de você capturar um Saci, sabia? Tem como você pegar um Saci. Bom, né? Eu sei que é uma garrafa. Eu não lembro. É uma peneira, uma garrafa vazia, né? E aí, assim, eu não sei efetivamente como que isso funciona. Mas é porque uma das formas dele se locomover é pelo vento, né? Então ele faz meio que um moinho de vento. E aí eu acho que a peneira prende ele e depois você guarda ele dentro da garrafa e tampa. Tem histórias que você pode roubar, né, o gorro dele e aí pedir um favor pra devolver o gorro dele de volta. Aí ele faz o favor pra você. E é muito engraçado, porque quando eu era pequena e as coisas sumiam de casa, né, minha irmã montava a armadilha pra pegar o Saci, e aí quando ela pegava o Saci, ela falou, pronto, ele tá preso e a gente só vai te soltar quando você devolver, porque era assim que funcionava. Só que eu olhava pra garrafa e não tinha nada dentro. E eu jurava que quando você pegava o Saci, você conseguia ver alguma coisa. E aí eu não acreditava, eu achava que era palhaçada dela. E aí reaparecia a coisa, né, no mesmo lugar que tava, que era pra estar. E aí ela abria a garrafa. Eu ficava assim, o que tá acontecendo? Muito bom. Pois é, mas até hoje em dia some muitas coisas aqui desse apartamento e eu falo até hoje que é o Saci, cara. Eu juro de pé juntos que é o Saci que tá sumindo com as coisas. Mas eu não prendo mais ele, eu não capturo mais ele. Eu deixo ele devolver quando ele tá afim. E ele sempre devolve. Devolve. Que bom. Você pede pro Negrinho do Pastoreiro devolver. Cara, qual que é a do Negrinho do Pastoreiro mesmo? Ele acha as coisas, mas não é o seu Negrinho? É, pra achar objetos perdidos. Mas isso é uma coisa mais local. É nosso aqui. O São Longuinho acho que é mais europeu. Mais europeu. É o cara lá que coisa Jesus. Olha que loucura, tu dá 3 pulinhos e 3 gritinhos, cara. Por que esse cara quer ficar... Gritinhos eu nunca gritei. Papo 10, gente. Gente, será que isso? É 3 pulinhos e 3 gritinhos. Desde que eu era criança eu aprendi assim. Eu só dava pulinho. Mas como é que é o gritinho? É tipo... É, pode ser. É um gritinho. Pode ser um... vai ser um grito. Juro. Gente. Aqui tem, minha mãe vira e mexe, ela tá assim, andando pro lado e pro outro. Eu falo, que mãe, você tá procurando o quê? Ela, não, nada não. Daqui a pouco ela tá pulando. Ela achou o negócio, ela começou a pular. Eu falei, engraçado, cara. Juro. 3 pulinhos e 3 gritinhos. Nossa, gritinhos cara. Eu nunca paguei, não. Só dei pulinho. Gritinho também não. O acordo era 3 pulinhos e tá tudo bem. Cada um faz seu acordo, né? Então. Exatamente. Se você fez o acordo, você cumpre o acordo. Acabou. Falando de coisas que você faz de
3 em 3, loira do banheiro, cara. Loira do banheiro, nossa, como eu tinha medo dessa porra. Eu também, apavorado. Vocês já tentaram invocar a loira do banheiro? Já, e não ficava pra ver, não. Deixa eu ir pro próximo. Dobra e passa pro próximo, né? Cara, mas a loira do banheiro, nossa, a geração Z, pouquíssima gente deve saber. E a geração alfa que tá vendo aí também, ninguém deve fazer ideia do que é. Tinha uma lenda nas escolas de que você podia invocar a loira do banheiro. Era uma antiga estudante da escola que morreu no banheiro. E aí você pode trazer a loira do banheiro, invocar ela. Acho que eram 3 simples ações. A primeira ação, você tinha que dar descarga 3 vezes. A segunda ação era falar 3 palavrões enquanto dava as descargas. E a terceira, eu não lembro qual que era, mas ela aparece. E acho que é de abrir torneira também, não era? Que é abrir todas as torneiras, né? Que você tinha que olhar no espelho, né? Você tinha que estar olhando no espelho. Mas essa não é a Blood Mary? Então, mas esse é uma... Fala sincretismo, né? Mas acho que é uma regionalização da mesma... Pode ser. Cara, eu já vi esse ritual pra poder evocar a loira do banheiro de tantas formas diferentes que, assim, qual que é o verdadeiro? Eu já vi um que você tem que botar uma tesoura em cima do ralo. Caraca. Eu já vi um que você tem que chutar o vaso 3 vezes também, dar um chutinho. Cara, é assim... De bater na porta das cabines de banheiro. Agora, uma coisa que eu acho que é unânime em todos eles é as 3 descargas e os 3 palavrões. Agora, de resto, já vi muita coisa diferente. Muita coisa. É porque tem Maria Sangrenta, tem Loura do Banheiro, essas coisas assim, era meio... Acho que variava de acordo com o local, né? Sim. E é engraçado, toda escola, alguém da escola já jurou, tinha a sua, já jurou que eu era naquele banheiro daquele andar, ou era naquela cabine daquele banheiro que era amaldiçoado e ninguém ia, ninguém entrava. Era impressionante, cara. Toda escola tinha isso. Toda. Ou tinha, né? Porque eu não sei como é que tá hoje. É verdade. Mas eu acho que essa é uma das lendas que talvez se perdure. Que dá pra fazer É porque a gente não acompanha, mas assim, deve ter um TikTok da galera falando aí e a galera se espalhando esse tipo de história. Ela vai se modificando também com o passar do tempo, né? Então... acho que vai se modernizando. Agora é fazer um TikTok na frente do espelho. É, tipo isso. E ela parece dançar junto, né? Ela parece. Porra, total. Não, porque você não pode fazer o reverso em frente ao vaso, tá localizado em frente a um banheiro. Um negócio assim, né? Vocês têm alguma história, assim, tirando o Saci Pererê e Loura do Banheiro? Que já presenciou alguma coisa? Presenciou alguém da família? Cara, todo mundo tem alguma coisa de família. Vocês não têm nenhuma? Cara, minha mãe tem com OVNI. Uma vez quando ela era criança, meu pai tem uma história boa também. Eu vou contar as duas. Uma vez quando minha mãe era pequena, ela disse que tava ela, a minha avó e meu avô sentado na fazenda deles aqui, olhando as vacas no pasto, assim. E eles viram um objeto vindo voando, assim, ele era bem circular, passou, tava vindo lá no horizonte, assim, né, pela visão deles, diminuiu a velocidade num determinado momento, mas continuou na mesma altura e depois acelerou a velocidade e sumiu, sabe? Deu um boost. E outra história do meu pai, essa ele me contava, eu ficava assustado. Ele dizia que quando ele era mais novo, uma vez ele tava na casa do primo dele, tá? Eles estavam todo mundo zoando, tava brincando, e aí chegou tarde, ele e o irmão dele precisou voltar pra casa. Eles estão voltando numa estrada de terra batida, e ele disse que começou a ver, ele e o irmão dele começou a ouvir um barulho, como se fosse o vento cortando, né? Rápido e bem sequenciado. E eles começaram a ver luzes, várias luzes coloridas, vermelho, verde, azul, piscando muito rápido. E um objeto veio se aproximando no céu. E esse objeto clareou eles com uma luz branca, assim, clareou os dois e apavorou os dois, e eles começaram a correr muito, e esse objeto tipo, ele não vinha como se fosse um helicóptero, né, em linha reta, ele vinha cortando como se fosse um zigue-zague em cima deles, assim, como se fosse uns 20 metros de altura, assim, perseguindo eles ali, e eles correram até chegar em casa. Quando chegaram em casa, esse objeto sumiu, esse objeto desapareceu no meio do nada, e eles não sabem o que é, eles não sabem explicar. Pro meu pai é um OVNI, é alguma coisa assim. Naquela época não tinha drone, então é difícil, né? Tipo, achar alguma coisa lógica. Isso deve fazer uns 40 anos. Eu acho que o OVNI dá pra considerar até uma parte do nosso folclore, né? A gente tem os nossos próprios casos, né? Tem Varginha. Inclusive temos episódio. A Noite dos Discos Voadores também, que tem lá pro norte e tal. Doideira. Então acho que faz parte do folclore também, né? De lenda, assim. E você, Nogan, tem alguma coisa aí? Pensando assim, específico, assim, OVNI já vi também. Já vi. Mas não foi mais, tipo, ver uma luz que vem na tua direção, assim, e falou assim, porra, isso é um drone. Só que assim, estava no interior de São Paulo. Você quer dizer
que no interior de São Paulo não pode ter drone. A pessoa está com um drone daquele bom assim que andou quilômetros. Falei, pô, isso aqui não é um drone simples de que a galera usa assim pra filmar no TikTok. Então eu achei que era bem mais potente, assim. Falei, porra, alguém tá testando uma parada muito tecnológica ou que como eu não identifiquei e era um objeto voador que eu não identifiquei, aí eu falei, aqui eu não sei explicar tão racionalmente. Mas de outro tipo de lenda, deixa eu ver. A lenda do Enchitoba. Aqui em casa a gente tem a lenda do puxa-cocô, né? Então. Cara, o puxa-cocô é perigosíssimo. Felipe ficou assustadíssimo. Como é que é essa história aí? A história é quando você tá com prisão de ventre, você não consegue fazer cocô, vem o puxa-cocô pra poder ajudar. Ele vem com o dedo untado e enfia no seu orifício anal pra poder ajudar a deslocar a merda. Faz um ganchinho assim, o indicador. Aí se tiver muito ruim, é 2 Mas dedos. São dedinhos fininhos? São dedinhos fininhos. Aí ele vai lá e puxa, o puxa-cocô. Aí, só que tem que ter cuidado às vezes, né? Porque como é que ele vai identificar se você tá ou não com prisão de ventre, entendeu? Às vezes você só quer fazer um xixi. Pô, sabe um negócio? Eu acho que a lenda que é folclore brasileiro, que me assusta muito, é você sentar no vaso pra fazer número 1, número 2 e aparecer uma cobra. Cara do céu. Porque realmente acontece, né? Não é uma parada que nunca aconteceu. Então, assim. a Austrália tá aí pra... Eu moro em São Paulo, capital, tá ligado? Acho que a chance de aparecer uma cobra aqui na Zona Sul, no prédio tal, no 4º andar, é muito pequena, mas... Não é zero. Não é zero, tá ligado? Rato eu acho que é mais comum. Rato é mais comum. Ai, que nojo, já pensou? Ai, que horrível. Uma baratinha assim, Tu olha um rato. Puta que pariu. mordendo teu rabo. Rato é foda, porque rato pede respiração, passa por fresta. Ai, mano. Ai, vocês... Agora nunca mais. Agora eu não quero mais. Não quero mais. Vou fazer todas as minhas necessidades num baldinho. Poxa, cocô, tranquilo. Ratos? Não, aí não. O problema não é nem o rato. Eu juro que eu tô imaginando uma lacraia, uma barata passeando assim pela minha bunda. Acho que eu já vi. No vaso? Puta que pariu. Puta que Aí eu pariu. não sei se ela caiu ou se ela subiu pelo cano. Uma vez eu tava tomando banho, saiu uma lacraia do ralo. Ué. Eu comecei a gritar. E o pior, eu senti ela tava na minha perna, cara. Ai, Ela tava na minha perna. Aí eu sacudi a perna, o bom é que ela saiu. Porque eu levei um sustão grande, sacudi ela, pum, na parede. Aí eu saí gritando, me enrolei na toalha. Sacudi. E a lacraia não parava de subir. Não parava, cara. Cara, o susto. Porque eu pensei que fosse cabelo, né? Na época eu tava com cabelo grande. Pensei, um cabelo aqui na minha perna. Quando eu olho, caralho. Ai, que horrível. E essa porra morde, dói pra caralho, né? Tipo, nunca fui mordida. Ouvi dizer. ela tem veneno. Deus Tem A pessoa. piranha tem veneno, a piranha não, piranha ela não tem, craia. não. Piranha não, mas dói. Dizem que dói. Tem gente aí que já perdeu até o mindinho, então. Por causa de lacraia? Não, de Tá de piranha. Ah, de piranha. Tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que a gente não consegue nem seguir uma linha de raciocínio. Eu lembro quando eu era pequena, eu tinha muito medo da mula sem cabeça, cara. Muito Eu gostava medo. muito dessa lenda. Ela era interessante, mas eu tinha muito medo, porque lá na casa da minha avó mora em Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Só que na época, onde ela morava, tinha muito matagal por perto. A rua ainda não era asfaltada, era de barro, de terra. E as crianças da rua falavam que por ali, durante a noite, né, dependendo do dia, da estação, não sei, acho que era lua cheia, alguma coisa assim, as crianças já tinham visto a mula sem cabeça. E aí eu não sei, eu morria de medo dessa porra, não sei porquê. É uma mula sem cabeça que solta fogo pelas ventas. Fogo pelas Aí eu falava, ventas. o que é ventas? Deve ser assustador. Sim, cara, eu jurava que ventas fosse o nariz, tá ligado? Mas eu ficava assim, mas ela não tem cabeça e não tem nariz. Sim, a lenda é tipo, é uma maldição que é por relacionamento proibido, né? Geralmente a mulher que se relaciona com o padre. É papo 10 isso? Eu não sabia não, eu sabia que era relacionamento proibido. E aí, ó, aquela Fleabag. É esse tipo de história, assim, tipo, relaciona com o padre e aí, sabe, tipo, última a chegar a mulher do padre, essas coisas assim. E tem isso. Ela era sempre a última a chegar. Aí Vira mula sem cabeça. fazia lá e era amaldiçoada, assim, pra ser mula sem Eu cabeça. gostava muito da do Curupira, porque eu sempre achei muito interessante o fato dos pés dele serem virados pra trás pra despistar os caçadores de floresta. Sim, muito bom. Eu sempre achei isso muito interessante. E aí, quando eu era pequena, eu ficava tentando botar os meus pés pra trás. Peculiar, uma característica muito única, assim, né? E é bonitinho, porque ele faz isso pra proteger a natureza, né? Eu acho muito fofo. Tipo, não é assustador.
caçador. Exceto se você for o caçador. É. Cara, mas você já viu o vídeo? Eu não lembro se é o Curupira ou a Caipora. Tá na floresta e começa a escutar é tipo um assovio. Eu acho que é a Caipora. É desse nível. Caipora, né? Começa a escutar um assovio, aí a galera, ih, rapaz, mete o pé, mano. Mete o pé que a Caipora tá vindo. Sim, é a Caipora. Eu acho um ótimo storytelling. Vamos embora que a Caipora tá vindo. Cara, não importa o que ela vai fazer, vamos embora, mano. Não fica pra ver. Ela também era pra proteger a floresta, não era? Eu não sei muito sobre ela. Tudo que eu sei da Caipora é por conta do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, também. Ela apareceu, eu adorava ela, achava ela muito maneira. Que ela pitava, né? Fazia... Né? É. Muito bom, cara. A dica é, toda vez que for entrar na floresta, você pedir licença. É bom. É sempre bom, né? Tipo, independente. Deixar um agrado, assim, deixa uma coisinha, assim, orgânica numa árvore. Uma frutinha. Até mesmo na água do mar, eu sempre peço licença. Em coisas mais voltadas pra natureza, sempre. É, né? Que você não vai deixar um plástico lá, seu filho da puta. Porra, né, caralho? Tenha um mínimo de decência, seu lixo humano. Não vamos sujar as praias também, tá, gente? Não vamos sujar nada. É parte da natureza também, Carrega né? o seu Caipora- lixo, por favor, porque o lixo é seu, foi você que fez, então você dê cabo nele, porque assim, né, caralho. Vamos ser uma pessoa decente e viver em comunidade decentemente? Porra, desculpa, eu fiquei meio puta. Mas eu também, sempre quando eu entro em mar também, na água do mar, da praia, eu peço licença. Porque, né, o ambiente que aquilo dali não é teu, é dos bichos que estão lá, então respeite esta merda. Cara, nunca fiz isso, acredita? Independente de religião, do que for, eu acho que é interessante. E funciona. Nunca fui queimada por uma água viva, nunca fui mordida por tubarão, então tá tudo Mordido certo. por tubarão nunca foi. Graças a Deus, estamos Mas aqui. também uma vez só, né? É. Eu acho legal que as nossas lendas do folclore brasileiro são todas de preservação da natureza em si, né? Tipo, tudo que a gente ouve, assim. A gente tem as lendas urbanas que conta mais sobre o velho do saco, a van dos palhaços, né? Eu acho que ela cai muito na questão de contos cautelares, assim, porque é o que as outras histórias também têm em comum, né? A Chapeuzinho Vermelho é uma história sobre não entrar na floresta sozinho, sabe? Não é um problema. É umas paradas assim, sabe? Acaba tendo a moral da história, na verdade, é você não se meter com Gente, o que me levanta um questionamento. Qual é a moral da história do Boto Cor-de-Rosa? Porque é um cara que vem, come a tua mulher, vai embora. Não confiar em qualquer um que tá dançando ali na festa. Não é porque ele é o bambambam que você tem que dormir com ele. Mas tipo assim, ele só pega a mulher casada. Não tem um lance desse, que ele não quer solteira, ele quer casada? Ou não, Eu viajei? acho que deve ter um pouco disso, né? Ele deve Será que é uma parada tipo mais da luxúria, de um desejo? Ele é essa tentação, assim, né? Ele é meio galanteador, assim, aparece na noite. Embucha e Exatamente. mete pé. Ei, amigo, sua mulher é casada? Oi, casada. Tipo isso, tipo assim, te larga um boneco e nunca vai pagar uma pensão, tá? Então, atenção pra quem você está tendo relações de coito sexual. Mas essa é uma lenda que ela faz muito sentido ali na região norte, né? Porque é onde tem concentração de botos cor-de-rosas. Que pra gente não é simplesmente vai ser um pilantra mesmo, tá, gente? Mas isso cai muito nisso, nesse tipo de história, né? Tipo, a pessoa usa a lenda pra meio que se resguardar, né? Tipo, foi uma pulada de cerca e a pessoa, não, foi o boto, que às vezes é mais fácil de explicar e não sofrer as consequências. É verdade. Nossa, não, foi Deus que me engravidou, José. Calma, eu ainda sou virgem. Deus boto! Quando eu era criança, tinha uma crendice popular de que a mulher não podia passar em cima de camisinha usada na rua, que ela engravidava. Porra, caralho! Pô, já ouvi falar de mulher sentar na cadeira que o cara acabou de levantar. Não, cadeira, né? Nem vaso. Na cadeira. Se um homem acabou de levantar e você tivesse no período menstrual, alguma coisa assim. Nem tá sujo nem nada não é. Não, tinha que esperar esfriar pra você sentar. Metrô, o cara pode sentar aqui. Ih, fudeu, engravidou. Ele quer me engravidar? De roupa, o espermatozoide é tão forte que ele passa pela tua isso roupa. aí é coisa de né? Negócio machista, né? Por osmose. O cara é tão potente Total. que ele exala fertilidade. Porra, demais. Que no mundo dos espermatozoides já deve ter moto voadora, né? Né? Pode... Deve ter, amigo, deve ter. Porque, porra, o caminho já é longo pro bichinho, já é árduo. Muitos morrem no caminho.
ainda tem que passar por fio, por roupa, né? Por tecido. Aí eu, puta que pariu. Pro cara conseguir, é porque ele era muito do pica mesmo, viu? É muito pica mesmo. Mas eu acho engraçado não, eu acho muito interessante, né, que o folclore em cada região do Brasil tem ou um folclore próprio, histórias próprias daquele local, ou é muito mais forte do que em outros lugares, né? Pô, principalmente interior. Gente, interior, assim, eu queria conhecer mais pessoas do interior pra poder trocar ideia, porque eu adoro ouvir essas histórias. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia pra casa de um amigo do meu pai, amigos muito próximos, né? E tinha um senhorzinho lá, que era o dono da casa, e ele ficava contando histórias, assim, meio que de terror, meio que lendas pra mim e pra minha irmã. E tinha uma que essa eu nunca ouvi ninguém falando sobre. Só que eu não lembro o nome da história, mas era basicamente uma bruxa que tinha um cabelo muito comprido e o fio de cabelo dela era muito grosso. Então ela conseguia, tipo, usar esse fio pra, tipo, prender as pessoas, amarrar, né, coisas e tal. E ela tinha que meio que evocar pro cabelo dela ficar daquele jeito, porque normalmente não era. Ela tirava um fio normal e ela falava, engrossa cabelão. E aí o cabelo dela ficava grosso e virava uma corda. E eu amava quando ele contava essa história. Tipo, tinha toda uma história por trás de uma família e tal, não vou entrar em detalhes. Mas, cara, eu amava ouvir. Eu ouvia muito essa e a do Homem do Saco, que a minha mãe utilizava pra que eu comesse tudo. Falava, se você não comer tudo, o Homem do Saco daqui a pouco vai passar aqui na rua, pegando as crianças que não comeram tudo. Aí eu, vapo pra dentro. Tanto é que até hoje, tô comendo tudo que vejo pela frente, com medo do Homem do Saco me pegar. Então, assim, mãe, por que fizeste isso comigo? E nunca mais parei. Dos anos 90, a gente tinha, provavelmente até hoje, infelizmente, a gente tem muitos casos de desaparecimento de crianças. Sim. Tinha duas lendas muito famosas, né? Que era do Homem do Saco, você não pode ficar dando bobeira na rua que o Homem do Saco passa e te pega. E aí era qualquer pessoa que você visse, qualquer morador de rua que você visse, você tava morador correndo. De rua, principalmente, né? Tinha um estereótipo. Coitado dos caras. E a van dos palhaços, que essa eu acho fazia muito mais sentido, que era assim, cara, não dá mole quando tu vê uma van, porque pode ser a van dos palhaços e eles saem, te pegam e você nunca mais vai ver sua família. E até assim, hoje, né? Não é muito bom você dar moral pra uma van, assim, principalmente se ela for toda escura, não tiver uma, né? Sei lá. Infelizmente ainda é comum o desaparecimento de crianças, então tem que tomar cuidado. Você, ouvinte do Meia Noite Eu Te Conto, que tem o seu irmão mais novo, ou já é pai, tem seu filho, fica atento, conta essa lenda pra ele não ficar moscando na rua, tá? Isso, pra traumatizar a criança. O trauma ali aqui não é ruim não, tá? Vou ser bem sincero. Caráter, né? Desenvolve caráter. Mas tem que ter cuidado também, tem que saber dosar, porque muito trauma também atrapalha. Não pode usar de muleta pra não explicar o que acontece. Não fazer nada, Não ficar ameaçando aí, não adianta de nada. Vamos traumatizar com consciência. Assim como a boa e velha não fale com estranhos. E agora não fale com estranhos só na rua, não fale na internet também. Sim. Gente, pelo amor de Deus, sim. A gente atualizou a lenda urbana do não fale com estranhos na rua. Não fale com estranhos na internet, porque o TikTok tem se mostrado um poço de Chernobyl, cara. Nossa, eu fui entrar recentemente. Agora a gente tem o Meia Noite Eu Te Conto no TikTok também. Sempre quando eu abro o feed, é algo assustador que aparece pra mim, que eu falo, cara, não é possível que aquele app que o pessoal dançava e ficava fazendo meme tá com esse tipo de conteúdo agora, sabe? Ele bizarro, né, se amigo? autorreferencia, né? Quanto mais a pessoa vê e compartilha um tipo de vídeo, mais tem daquilo, né? Aí vira trend. Cara, um dia desses, esse vídeo, na verdade esse vídeo já é um pouco antigo, mas eu revi ele, apareceu na minha timeline de alguma rede social minha recentemente, eu reassisti, que foi um casal, um homem casado com uma mulher, né? Eles estavam armando pra filha deles, pra ver se a filha deles caía em papinho de internet. Então eles criaram um perfil falso de um menino e tal, e ela tava conversando com ele, e aí certo dia os pais falaram que iam sair, e aí ela marcou de se encontrar com esse garoto. E aí apareceu uma van, e a menina entrou na van por conta própria, tá ligado? Uma van escura, toda estereotipada. E ela entrou na maior tranquilidade. Aí eles agiram como se fosse um sequestro pra, tipo, realmente traumatizar a garota. E aí depois que ela já tava toda cagada de medo, chorando, implorando ali pela vida, que eles tiraram a máscara e mostraram que eram os pais dela, tá ligado? Tipo assim, cara, pra você ver, porque às vezes parece tão absurdo a gente falar, gente, não entre numa van desconhecida. Mas acontece pra caralho, sabe? Tipo, meu Deus, pra vocês pode ser muito óbvio, mas pra outros não é. Então, é muito bizarro, é muito bizarro. Teve um cara que ele fez, eu vi um cara uma vez que ele fez um experimento social no parque, que ele chegou pros pais, assim, crianças brincando no parque, ele chegou pra uma mãe e falou, oi, tudo bom? E eu queria entender qual que é a chance da sua filha conversar com um estranho, conversar comigo. Aí ela, não, nenhuma, zero chance. Eu posso falar com ela, posso abordar ela e tal, e ver se tem alguma chance dela vir falar comigo? Pra gente ver se realmente ela não vai falar com um estranho? Pode, claro que pode.
tá bom. Aí ele, qual que é a sua filha? Apontou, uma menininha e tal. Chegou, oi e tal, não sei o que. E ele com um cachorrinho. Com cachorro. Ela, ai, cachorrinho fofinho. O nome dele é Scooby e tal, não sei o que lá. Começou a conversar com a criança e tal. Você gosta de cachorro? Gosto. Ai, que legal, eu tenho mais cachorros em casa. Se você quiser, eu posso te mostrar. Aí ela, tá bom, vamos lá. Aí ele pegou, dá a mão pra criança e vai embora com a criança. Aí mostra a mãe. Deve ter sido assim, inclusive, que eu fui sequestrada. A mãe com o queixo caído enorme chega e dá um esculacho tão grande na criança, assim, e com razão. Sim. Só que também não é culpa da criança, né? Pô, a criança não sabe. Pois é, gente, criança não tem noção das coisas, pelo amor de Deus. A culpa é sua. E mãe que não sabe educar. Então, eduque a porra da tua criança direito, caralho. Tenta com a criança, sabe? Tipo, as pessoas não vão perceber. A partir do momento que deu a mão ali, outra pessoa que viu ali aquela cena não vai desconfiar que aquela relação ali não é desconhecida. Vai achar que é um pai que tá levando a criança com o cachorro pra casa. Tanto é que quando eu fui sequestrada, a mulher tava comigo no colo. Porra, ninguém, se não fosse os amigos do meu pai, que viram, nem pai viu, foram os amigos dele, tivesse apontado que aquela mulher ali carregando tua filha. Já tava em outra família já. Nem conheceria você, não estaria nem aqui. Você nem estaria viva. Eu acho que tem que ter mesmo esse medo, ele é importante, como a gente falou, né? Não pode ser uma muleta pra você usar pra traumatizar a sua criança, porque uma hora ela vai perceber que tu tá fazendo isso só pra controlar ela, e aí ela vai querer experimentar de tudo que você bloqueou. A história do menino do lobo, né? Do menino do lobo. Verdade. Mas tem mais a ver com mentira do que outra coisa, não? Mas aí sim, porque se você conta de as histórias, e aí... Muito surreais, né? Muito mentirosas. E aí a criança, meio que, quando ela dá aquela percepção de que são histórias de mentira, aí ela pode começar a ver, meio que tudo que a minha mãe conta, essas histórias aqui são mentira. É mentira. E aí você tem que contar, sabendo que contando, de acordo com a idade, né? Revelando a história, igual você sabe falar de Papai Noel e Coelho da Páscoa. Tu não vai virar pro teu filho e falar desde que ele tem 3 anos de idade até 10 anos de idade que a mulher fica grávida porque vem a cegonha trazer o filho na porta, porra. Ou que ela engoliu um caroço de melancia, cacete. Vai fazendo pequenas adaptações ou vai falando na linguagem da criança. Você não precisa mentir, mas fala numa linguagem que a criança entenda. Sexo selvagem. Também não vai... Isso, você não vai virar e falar assim, não, porque o homem, ele introduz o pênis na vagina da... Porra, né, caralho? Meça suas palavras, parça. E aí, né, a gente volta pra pauta. Mas uma coisa que eu queria comentar é que a gente não tem muita relação com comida. Por exemplo, aqui no Halloween dos Estados Unidos, eles têm muito aquele lance de você ter o doce ou travessuras, né? A gente não tem uma festa pra comemorar o nosso Halloween aqui. Não, infelizmente não. Eu acho isso tão triste, porque porra... Essa tradição de ter esse negócio Pois a gente podia ter uma, né? Não precisa sair pra ficar pedindo doce na casa dos outros, porque a gente já tem São Cosme e Damião pra isso. Mas eu acho que seria muito interessante ter pelo menos, sei lá, talvez uma festinha nas escolas, algo que enaltecesse mesmo. Vamos inventar então? Dia 30 de abril, a partir de hoje. Festa da meia-noite. Festa da meia-noite é boa. Que vai ser a festa do Halloween brasileiro, cara. Halloween não, Halloween é o caralho, do Dia das Bruxas brasileiro. Eu já vi prédio que faz assim. As crianças vão pelo prédio mesmo, vai batendo de porta em porta e pega doce. Mas eu já vi isso no Halloween, no que Halloween, eles, condomínio, prédio. Sim, eu acho isso bem legalzinho também, eu acho legal. Mas eu acho que a gente tinha que ter uma coisa muito própria e característica nossa. Sabe? Tipo, como o Fê falou, a gente, por exemplo, sei lá, a tradição de Natal do Brasil e dos Estados Unidos é diferente, porque eles comem no Natal, inclusive, né? A ceia. É muito diferente. Lá nos Estados Unidos, Halloween, pegar doce, porque faz sentido pra eles. Agora, se a gente tivesse alguma tradição aqui no Brasil, o que seria? O que vocês acham que poderia ser aqui, tradicional brasileiro de se fazer? Porque assim, tem outras festas que roubam muito mais a atenção, né? Eu acho que uma festa junina chama muito mais a atenção de fazer comida, montar uma festa que Dia das Bruxas. Acho que não... dançar uma quadrilha. Eu acho que a gente não pega muito essa parte. Não pegamos. Mas se tivesse, o que vocês acham que seria legal ter, assim, se fosse pra inventar alguma coisa? Cara, eu acho que tinha que ter comida que você come de uma forma muito prática. Porque imagina que a gente tem a festa da meia-noite aqui, realmente, dia 30/4, festa da meia-noite. Tu chega na casa dos seus amigos, tem aquela mesa posta, mas só de petisquinho e tal. Por quê? Você vai escolher os seus petiscos que você quer comer, você vai sentar com seus
seus amigos na mesa, ou naquela mesa ali que vocês montaram, e vocês vão ficar contando história de terror quando você come um negocinho ali, sabe? Não precisa ser nada, um chester, um churrasco, sabe? E ser um dia pra você contar história de terror, assistir filme de terror, enfim, ouvir o Meia-Noite Eu Te Conto. Eu acho que falta roda de conversa pra contar histórias. Eu tinha na cidade que eu morava interior, assim, gente, tipo, às vezes tinha uma festa assim, tá? Todo mundo come assim, mas às vezes os pais iam dormir e a gente ficava conversando assim, né? Não tinha fogueira. Ai, gente. Mas ficava contando história e quase invariavelmente chegava em história de terror. Assim. Gente, acompanha meu raciocínio, tá? Acompanha. E se o Meia-Noite Eu Te Conto voltasse em algum momento com essas rodas de contação de conversa? A gente podia fazer um encontrão com você, ouvinte. Uau. E aí a gente marca um dia, né? A gente faz uma rodinha bem bruxão mesmo, assim, no chão, acende uma fogueira. E aí a gente faz uma trocação de ideias. Assim, é algo a se pensar no futuro. Acho bom. Algo a se pensar. Eu acho muito interessante. Tem um encontro presencial, né? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de participar de alguma coisa assim. Se não quiser ver a nossa cara também tá de boa. Eu não acho que esteja tão de boa, não, mas tudo bem. Tô brincando. Mas eu acho que seria muito legal ter essa trocação de ideia ao vivo, assim, sabe? Pra trocar umas histórias e tal. Pô, tem muita história bizarra aí do povo. De, conheço fulano, conheço ciclano, que tem essa história aqui. Pô, gente, eu amo ouvir história dos outros. Eu amo. A gente vê até diferentes histórias, né? De cada região do Brasil. Sim, total. Manda uma história aí pra gente. E-mail, DM, de rede social. Já agora, coletar as lendas dos nossos ouvintes. Então, você, ouvinte, manda a sua história. Qual a sua história preferida? Ou se você conhece alguma história que a gente não contou aqui, algo que te assusta muito. E aí a gente pode trazer um compilado dessas histórias. Total. Não precisa nem ser algo sobrenatural, porque às vezes, né, as coisas acontecem na vida real mesmo, né? E eu já falei várias vezes em vários programas que o meu medo mesmo é de pessoas mesmo. Tá sendo seguido por um stalker, tem alguém morando na minha casa. E o Homem do Saco. O Homem do Saco, tá maluco. Gente, vocês lembram do Caldeirudo? Desculpa, lembrei do Homem do Saco, lembrei do Caldeirudo. Vocês lembram disso? Era da novela, né? Virou quase... Era de uma novela da Rede Globo. Lembro, a gente já falou disso também. Muito bom. Caralho, muito bom. Sim. Isso virou meio que uma lenda, né? Pelo menos na minha rua, cara, as crianças contavam cada história. Ai, não pode ficar até tarde na rua, porque senão o Caldeirudo vai vir. Toda rua, em algum lugar, sempre tinha um cara vestido assim, ou um adolescente, sei lá, pra assustar as crianças, fazer alguma merda assim. Porque hypou por conta de uma novela. Sabe quem era muito bom de contar, trazer lendas boas? Gugu. Tinha o... Verdade. Qual que era o programa dele? Aconteceu Comigo? Não, esse aí é outro. Lendas Urbanas. Lendas Urbanas. Tinha uma dramatização e tal. Existe algum tipo de celebração que a gente faça no Dia das Bruxas brasileiro? Não, né? Porque... É meio mal visto ainda, Sim, né? Tem o negócio religioso também, não ajuda muito. Foi uma data criada para valorizar o nosso folclore, né? Mas, tipo assim, ainda não é muito valorizado. As pessoas nem sabem da existência dessa data. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente deveria cultivar mais no âmbito cultural, educativo, nas escolas, dentro de casa. Eu lembro, inclusive, desculpa, fugir um pouquinho de novo aqui da pauta, mas eu lembro, inclusive, quando eu tenho uma amiga muito próxima minha, na época de faculdade, ela estava cursando design. O TCC dela foi voltado para isso, para o nosso folclore brasileiro. Ela fez uns desenhos lindíssimos, umas ilustrações lindas de algumas das lendas do folclore, justamente para poder enaltecer isso. Então, assim, eu vejo muito o individual, as pessoas fazendo algo, mas nunca voltado muito pro coletivo, sabe? Sim. Então, você mesmo dentro de casa, com, sei lá, pega uns primos teus, senta numa rodinha, conta história, pergunta pros seus pais, se na época deles, quando eles moravam no interior, se você conhecer alguém que mora no interior. Eu acho maneiro deixar essa chama acesa, sabe? Deixar isso vívido. Pergunta de história, de lenda, se conhece alguma, da onde que viu, da onde que surgiu, enfim. É aquela questão... mas eu tenho medo. Então vai tomar no seu cu, irmão. Não tem muito o que falar. Desculpa. Eu fico meio puta. Não precisa ser só de terror, né? Sem histórias. Eu acho que isso é uma questão até da cultura oral, assim, né? De contar histórias e unir a comunidade, assim. Você compartilhando histórias. A pessoa fala, na minha família também tem isso. E já troca uma ideia, assim, pra saber. Você se sente mais pertencente àquele local, né? Que você percebe que as coisas que acontecem na sua vida pode acontecer com o seu vizinho também. Sim, total. Apoiadíssimo. Então, gente, faça isso.
pergunte pros seus amigos se eles já tiveram alguma experiência com algo, não necessariamente sobrenatural, né? Mas alguma coisa que foge ali um pouco do padrão, digamos assim, da rotina. Isso, e conta pra gente, né? Mais importante trazer pra gente, saber também, conhecer também. Se você tem alguma história dessas pra poder contar, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é meia-noite-eu-te-conto, podcast@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais, se quiser, pode mandar uma DM lá que a gente dá uma olhadinha, pá, traz um episódio talvez inédito só sobre as histórias que vocês mandam, quem sabe. Conta pra gente aqui nos comentários se você apoia essa ideia da gente fazer um encontrão pra contar histórias macabras, nossas e dos nossos ouvintes. E siga-nos nas redes, não esquece do Apoia-se. Nos apoie no Apoia-se. Se você gosta do nosso programa, se você quer ajudar a gente a continuar mantendo esse programa de pé, apoia-se.se/MNETC podcast. Tá na legenda, não precisa decorar não, tá embaixo aqui na descrição desse vídeo, ou pelo YouTube ou pelo Spotify. Ó, maldição, viu? Se não seguir a gente, se não se inscrever... O Saci Pererê vai roubar alguma coisa sua e não vai devolver. Eu ia falar que era o enche-toba, parecer. Ah, pode ser também. Esse aí é o puxa-cocô. Puxa-cocô. Se você não curtir esse vídeo, não se inscrever, não deixar seu comentário, puxa-cocô vai encontrar você. E você não necessariamente vai estar com prisão de ventre. Você vai implorar pra que seja um rato. Nossa. Nossa senhora, que horrível. Uma lacraia entrando no teu cu. Ai, eu me arrepiei inteira. Ai, que nojo. Ai, me deu muito nervoso. Foi muito visual pra mim, Você que falou. Eu sei. É que eu não pensei antes de falar, só saiu. Eu fiquei tão surpresa quanto você. Desculpa.